Olá amigos, começando mais uma aula sobre ligações químicas, continuando a nossa disciplina aqui de Química Básica. Recordando a estrutura atômica, como que é formado um átomo, o átomo é formado da seguinte forma: ele tem um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo nós encontramos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, tudo bem? Lembrando que são possíveis até 7 camadas eletrônicas. Isso quer dizer o quê? Nós temos o núcleo do átomo e tem a eletrosfera. A eletrosfera ela pode ter até 7 camadas, também conhecida como níveis de energia. E elas são representadas por letras K, L, M, N, O, P, Q. A primeira camada K, a segunda camada L, a terceira camada M, a quarta camada N e assim por diante, tá bom? Recordando então também, esses são assuntos que a gente está apenas recordando, são assuntos que a gente já, às vezes já estudou em outro momento da nossa vida. Nós temos então 7 camadas, cada camada equivale a um nível de energia. Então nós temos a primeira camada, segunda camada, cada camada equivale a um nível de energia. Em cada uma dessas camadas, cada camada ela suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, na primeira camada, eu posso encontrar no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 18 elétrons. Na quarta camada, 32 elétrons. Na quinta camada, 32 elétrons. Na sexta camada, 18 elétrons. Na sétima camada, 8 elétrons. É claro que pode ter menos elétrons. Eu não posso encontrar mais. Esse é o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas. Dentro de cada camada, existem o que chamamos de subníveis de energia, que são subcamadas. Nós temos as subcamadas, os subníveis de energia S, P, D e F. No subnível de energia S, eu posso ter no máximo 2 elétrons. No subnível P, eu posso ter no máximo 6 elétrons. No subnível D, eu posso ter no máximo 10 elétrons. No subnível F, eu posso ter no máximo 14 elétrons. Lembrando que esse é o número máximo, posso ter menos elétrons. Aí, nós vamos entrar recordando também o diagrama de Pauling. Lembrando que eu tenho 7 camadas, eu tenho um número máximo de elétrons por camada e eu tenho os subníveis. Então, na primeira camada, eu só tenho o subnível S. Então, eu tenho o subnível 1S2. Esse número 1 representa a primeira camada. Depois, na segunda camada, eu tenho 2 subníveis, o S2 e o P6. Esse número 2 que está na frente é o número da camada, a segunda camada. Tanto é que se vocês perceberem, na terceira camada é 3, na quarta camada é 4. E assim por diante. Se vocês somarem esses expoentes, que são a quantidade de elétrons em cada um dos subníveis, por exemplo, se você pegar aqui no subnível S, depois subnível P da segunda camada, 2 com 6 dá 8, que é a quantidade máxima que eu posso ter de elétrons nessa camada. E assim por diante. Se eu somar aqui a 2 com 6, dá 8 com 10, 18, que é a quantidade máxima de elétrons que eu posso ter na terceira camada. Essa é a distribuição do diagrama de Pauling. Outra coisa que a gente vai recordar aqui, a camada de valência. O que é a camada de valência? É a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada, ou seja, a camada de valência é a última camada eletrônica. No caso do cloro, o cloro tem 3 camadas. A última camada do cloro, que é a camada M, eu tenho 7 elétrons, tá bom? Então, eu tenho 2 na primeira camada, 8 na segunda camada, mas na última camada, quantos elétrons eu tenho? 7. Essa última camada é chamada como? Camada de valência, tudo bem? Recordando também aí, olha, o que é um íon? Qual a diferença de um átomo ou um íon? O átomo é quando ele está estável, o átomo neutro, ele não tem carga. Mas o íon é quando ele tem uma carga. Se a carga for positiva, é chamada de cátion. Se a carga for negativa, é chamada de ânion. Então, eu tenho um cátion e um ânion. Tanto o cátion como o ânion são íons. Por que o cátion tem carga positiva? Porque se eu somar aqui, se vocês perceberem, esse elemento aqui, vocês percebem que eu tenho 3 elétrons e 5 prótons. Se eu tenho 3 elétrons e tenho 5 prótons, recordando que os elétrons são de cargas negativa e os prótons de carga positiva, então eu tenho 3 cargas negativas e 5 cargas positivas. Menos 3 com mais 5 dá mais 2, quer dizer que ele é um cátion, porque ele tem duas cargas positivas a mais, ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Se eu olhar agora o ânion, percebe-se que tem 5 elétrons e 3 prótons. Isso quer dizer o quê?
eu tenho 3 cargas negativas, 3 cargas positivas e 5 cargas negativas. 5 negativo com 3 positivo dá 2 negativo, quer dizer que ele é um ânion porque tem 2 cargas negativas. Mas existem ânions com uma carga, com 2, com 3, e cátion com 1 ou 2 ou 3. A gente chama de monovalente, bivalente ou trivalente, a quantidade de cargas que tem. Por exemplo, a gente pega aqui, olha, se a gente olhar esse exemplo aqui, olha, eu tenho o N-3, que é o nitrogênio com 3 cargas negativas. Então, ele é chamado de, a gente pegar aqui, olha, a letra A, tá aqui, olha, ânion trivalente. Ânion porque é negativo, trivalente porque 3 cargas negativas. Esse sódio com uma carga positiva, o que ele é? Olha aqui, um cátion monovalente. Mono quer dizer uma carga só, e cátion porque é carga positiva. E o O com 2 cargas negativas, com 2 negativos. Lembrando que aqui está um pouco desconfigurado, porque está em linha reta, mas o correto seria o expoente em cima. O oxigênio com 2 cargas negativas é chamado como? Ele é um ânion bivalente, porque tem 2 cargas negativas. O alumínio com 3+, um cátion trivalente. O cálcio com 2+, é o que? Um cátion bivalente. E o cloro com uma carga negativa é um ânion monovalente. Continuação, vamos lá. Por que os átomos se ligam? Que é a matéria que a gente vai entrar agora. Ligação química. Os átomos se ligam porque eles querem buscar estabilidade. Quando que um átomo fica estável? Quando ele tem a última camada semelhante à camada de um gás nobre. Então, quando a última camada dele é semelhante à camada de um gás nobre, o que é o gás nobre? É o grupo 18 da tabela periódica. Aí ele fica estável. Aí entra a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada mais externa, na última camada, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K, que é o exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio e outros elementos que têm apenas poucas camadas, ele consegue ficar estável com 2 elétrons só. Mas o hidrogênio. Tem outras exceções, não vamos pensar só apenas no hidrogênio nesse momento. Olha a estrutura do gás nobre. O gás hélio tem 2 elétrons apenas na última camada. Mas os demais gases nobres, neônio, argônio, todos têm 8 elétrons na última camada. Quando um átomo qualquer ele adquire elétrons, ele ganha ou perde elétrons e fica semelhante ao gás nobre, ele fica estável. Tudo bem? Existem 3 tipos de ligação química. A gente vai aprofundar sobre isso na próxima aula. Tem ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, há a doação, troca de elétrons. Na ligação covalente, existe compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, é ligação entre 2 metais. Nesse caso, forma-se um mar de elétrons, que conduz eletricidade e calor. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.